Imagine acordar amanhã e o preço da gasolina ter dobrado. Não em uma semana, não em um mês. Da noite para o dia. Isso não é ficção científica. Isso é o cenário que analistas de defesa, trader de petróleo e governo de 180 países monitoram em tempo real todos os dias. E tudo depende de um lugar que você provavelmente nunca ouviu falar na escola. O Estreito de Hormuz. 33 km é a largura mínima navegável deste corredor de água. 21 milhões de barris por dia de petróleo passa por aqui. 21% de toda a demanda mundial. 1/3 de todo o gás natural liquefeito marítimo global transita aqui. Se este estreito fechar por guerra, bloqueio ou sabotagem, o mundo não tem alternativa, não há plano B suficiente, não há reserva estratégica grande o bastante. Nesse vídeo, você vai entender que este pedaço de água vale mais do que qualquer exército do planeta e por que em 2026 estamos mais perto de um bloqueio do que em qualquer momento desde 1980. Se você ainda não deu like, faça isso agora. Esse vídeo vai ficar longo e o algoritmo precisa saber que você ficou até o fim. A geografia do poder. Antes de falar de guerra, precisamos entender o terreno, porque em geopolítica, quem controla a geografia, controla o jogo. O Estreito de Hormuz é um corredor de água que liga o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia e depois ao Oceano Índico ao mundo. De um lado, o Irã, do outro, a Península Arábica, Omã e os Emirados Árabes Unidos. O corredor navegável tem apenas 33 quilômetros na parte mais estreita. Dentro dele, os navios seguem duas faixas de trânsito, de apenas 3 quilômetros cada. Uma de entrada e uma de saída. E aqui começa o problema. O Irã controla a costa do norte do estreito, incluindo ilhas estratégicas que projetam poder diretamente sobre as rotas de navegação. As baterias de mísseis iranianas instaladas nessas ilhas alcançam qualquer navio em trânsito. Em termos militares, o Irã não precisa bloquear o estreito fisicamente para paralisá-lo. Basta ameaçar afundar navios e o seguro marítimo desaparece. E as seguradoras encerram cobertura e as companhias de navegação param os navios. Isso é o poder da posição geográfica. Não é o poder de destruir, é o poder de ameaçar. Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. No Estreito de Hormuz, a geografia é a continuação da guerra por outros meios. A única forma de entender o presente é olhando para a história, olhando para o passado. O Estreito de Hormuz não é uma crise nova, é uma crise recorrente. E entender o passado é a única forma de entender o que está acontecendo agora. 1973, a crise do petróleo, os países árabes da OPEP impõem um embargo ao Ocidente por apoiar Israel na guerra do Yom Kippur. O preço do barril quadriplica em 3 meses. Nos Estados Unidos, filas enormes nos postos de gasolina, a inflação explode, o mundo percebe pela primeira vez que depende do petróleo do Golfo como depende do oxigênio. Entre 1980 e 88, a guerra Irã-Iraque, conflito mais sangrento do século XX no Oriente Médio, e no meio dele a Guerra dos Tanqueiros, um capítulo quase esquecido, mas decisivo. Irã e Iraque passaram a atacar navios tanques que abasteciam o inimigo. Mais de 500 navios foram atingidos ou afundados no Golfo Pérsico. A navegação comercial entrou em colapso parcial. Os Estados Unidos começaram a escoltar navios kuwaitianos com a bandeira americana. Houve confrontos diretos entre Marinha Americana e Marinha Iraniana, o maior combate naval americano desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 500 navios foram atacados na Guerra dos Tanqueiros entre 1984 e 1988. 1990 a 1991, a invasão do Kuwait e a Guerra do Golfo, Saddam Hussein invade o Kuwait
e de repente controla 20% das reservas de petróleo mundial. A coalizão liderada pelos Estados Unidos intervém, o mundo segura a respiração por 6 meses. E qual lição é tirada disso? Qualquer ameaça ao fluxo de petróleo do Golfo é tratada como uma ameaça existencial pelas potências ocidentais. Entre 2010 e 2019, a era dos incidentes, navios sabotados, minas marítimas, drones iranianos, um petroleiro britânico sequestrado, um drone americano abatido. Cada incidente, uma mensagem do Irã. Nós podemos fechar isso quando quisermos. Em 2026, com a tensão entre Irã, Israel e Estados Unidos, no pico dos últimos 40 anos, o tabuleiro está montado novamente. Um alerta que eu quero deixar aqui. Este vídeo não traz previsão do que está acontecendo no cenário atual. Apenas apresenta cenários documentados por analistas e governos. Bom, para a gente entender o cenário de 2026, o famoso mundo à beira do abismo, para entender esse presente, precisamos de 3 peças do quebra-cabeça. A primeira peça é o programa nuclear iraniano. O Irã está mais perto de ter capacidade nuclear que em qualquer momento de sua história. Analistas da Agência Nuclear da ONU estimam que o Irã pode ter material suficiente para uma bomba em questão de semanas. E se decidir dar esse passo, Israel declarou publicamente que não permitirá isso. Os Estados Unidos disseram o mesmo, embora com mais nuances diplomáticas. A segunda peça são as sanções econômicas. O Irã está sob um regime de sanções mais severos do mundo. Sua economia encolheu, a moeda perdeu valor catastroficamente. O desemprego entre jovens supera 40%. Para o governo iraniano, a única alavanca que tem para negociar ou para ameaçar é exatamente o Estreito de Hormuz. E o único cartão que vale alguma coisa na mesa é a terceira peça, a dependência do mundo. 17 países dependem de 50% do seu petróleo, que é importado do Golfo. Japão e Coreia dependem de quase 80% do petróleo que passa por Hormuz. A China, o maior importador de petróleo do mundo e o maior parceiro comercial do Irã. E aqui, esta equação é impossível. Se os Estados Unidos ou Israel atacarem o Irã fecha Hormuz. Se o Irã fechar Hormuz, China, que depende desse petróleo, entra na equação e, de repente, um conflito regional se torna algo muito maior. Isso não é teoria, é o cálculo que está sendo feito agora, em salas de crise em Washington, Teherã, Tel Aviv, Pequim e Riad. Em conflitos modernos, atacar a logística do inimigo é mais eficaz que atacar seu exército. Quem controla o fluxo de energia, controla o jogo sem disparar um tiro. Vamos fazer um exercício. Imagine que hoje, às 6 da manhã, o Irã anuncia o fechamento do Estreito de Hormuz. O que acontece? Anúncio iraniano. Imediatamente, plataformas de negociação de petróleo nos mercados de futuros de Londres e Nova York travam. Algoritmos de trading disparam, ordens automáticas de compra em volume nunca visto. O preço do Brent, referência global do petróleo, sobe 30% na primeira hora e meia. Recordes históricos sendo quebrados em tempo real. 9 da manhã, seguradoras marítimas suspendem cobertura para navios no Golfo Pérsico. Sem seguro, as companhias de navegação param. Os navios param nos portos. Isso inclui que já estavam em trânsito. Eles ancoram no mar de Omã e esperam. Aos meio-dia, os mercados de ações despencam.
globalmente. Setor de aviação em queda livre. O querosene de avião vem do mesmo petróleo. Setor de transporte e por aí vai. Às 18, reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos ativam a reserva estratégica de petróleo, 700 milhões de barris, suficiente para aproximadamente 118 dias, ao ritmo atual de consumo americano. Às meia-noite, fim do primeiro dia, o mundo está em estado de crise aguda e o estreito está fechado. As reservas estratégicas globais só cobrem semanas de consumo. Um bloqueio prolongado não tem solução logística imediata. 700 milhões de barris, reserva estratégica dos Estados Unidos, são suficientes apenas para 18 dias de consumo norte-americano. 90 dias é o estoque médio que países da IEA são obrigados a manter, mas não todos mantêm. 250 dólares o barril, estimativa das analistas para o preço do petróleo em um bloqueio prolongado. E o mais perturbador, o Irã sabe de tudo isso, sabe exatamente qual o efeito de cada declaração, de cada exercício naval e de cada ameaça. O Estreito de Hormuz não é apenas uma rota marítima, é uma arma. Durante décadas, a doutrina militar ocidental foi dominada pelo pensamento de que guerras se ganham com o poder de fogo superior. Mais tanques, mais aviões, mais bombas. A Guerra do Golfo de 1991 parecia confirmar isso. Os Estados Unidos destruíram o exército iraquiano em 100 horas. Mas o que o Estreito de Hormuz ensina é diferente. Em guerras modernas, quem controla o fluxo de energia, de dados, de suprimentos, tem um poder que nenhuma arma convencional consegue neutralizar. A Rússia entendeu isso. Em 2022, quando usou o gás natural como arma contra a Europa, a China entende isso hoje. Quando domina as cadeias globais de semicondutores e minerais raros, e o Irã entende isso há 40 anos, sentado exatamente no ponto de estrangulamento mais crítico do planeta. A geografia não muda, os exércitos mudam, as tecnologias mudam, mas quem está sentado em um ponto de controle logístico tem o poder que dura gerações. E o que isso significa para você? Significa que as guerras do futuro não serão apenas vencidas em campos de batalhas, serão vencidas ou perdidas nas refinarias, nos cabos submarinos, nas cadeias de suprimento, nos dados. E o Estreito de Hormuz é o lugar onde essa verdade fica mais nua, mais crua do que qualquer outro ponto do mapa. Se esse vídeo mudou a sua forma de pensar, como você enxerga o mapa do mundo, compartilha com alguém que ainda acha que geopolítica é um assunto de livro didático. Na próxima semana, a gente vai falar sobre outro grande ponto de estrangulamento que poucos conhecem, o canal de Taiwan. Spoiler, o risco ali envolve não petróleo, mas chips que rodam cada celular do planeta. Inscreva-se, ative o sininho e nos vemos lá.